Capítulo 7. Um chá maluco. Havia uma mesa arrumada embaixo de uma árvore, em frente à casa, e a lebre de março e o chapeleiro estavam tomando chá. Um leirão estava sentado entre os dois, dormindo profundamente, e os outros dois usavam como almofada, descansando sobre ele e conversando sobre sua cabeça. Muito desconfortável para o leirão, pensou Alice. Mas já que ele está dormindo, acho que não se importa. A mesa era bem grande, mas os três amontoavam-se num canto. Não tem lugar, não tem lugar! Eles gritavam, ao ver Alice chegando. Tem muito lugar, disse Alice com indignação, e sentou-se em uma grande poltrona numa das cabeceiras da mesa. Tome um pouco de vinho, a lebre de março ofereceu em um tom encorajador. Alice olhou ao redor por sobre a mesa e não havia nada senão chá. Eu não vejo nenhum vinho, ela observou. Não tem nenhum mesmo, retrucou a lebre de março. Então não é muito educado de sua parte oferecer, respondeu Alice com raiva. E não é muito educado da sua parte sentar-se sem ser convidada, disse a lebre de março. Eu não sabia que era a sua mesa, insistiu Alice. Ela está muito arrumada para muito mais do que 3 convidados. Seu cabelo está precisando ser cortado, disse o chapeleiro. Eles estiveram olhando para Alice por algum tempo com grande curiosidade e esta fora sua primeira intervenção. Você deveria aprender a não fazer esse tipo de comentário pessoal. Alice retrucou com severidade. Isso é muito grosseiro. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso, mas tudo o que ele disse foi: por que um corvo se parece com uma escrivaninha? Legal, vamos ter diversão agora, pensou Alice. Fico feliz que ele tenha começado a propor charadas. Acho que posso adivinhar essa. Ela completou com voz alta. Você acha que pode encontrar a resposta dessa? Perguntou a lebre de março. Exatamente, respondeu Alice. Então por que você... Então você pode dizer o que acha. A lebre de março continuou. E vou, Alice replicou rapidamente. Pelo menos eu acho que o que digo, o que é a mesma coisa, você sabe. Não, não é a mesma coisa nem um pouco, disse o chapeleiro. Senão você também poderia dizer, completou a lebre de março, que eu gosto daquilo que tenho, é a mesma coisa que se eu tenho aquilo que gosto. Seria o mesmo que dizer, interrompeu o leirão, que parecia estar falando enquanto dormia. Que eu respiro enquanto durmo é a mesma coisa que eu durmo enquanto respiro. Isso é a mesma coisa para você, disse o chapeleiro. E nesse ponto da conversa, parou e a reunião ficou em silêncio por um minuto. Enquanto isso, Alice tentava lembrar tudo o que ela sabia sobre corvos e escrivaninhas, o que não era muito. O chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que dia do mês é hoje? Perguntou, virando-se para Alice. Ele tinha tirado seu relógio de bolso e olhava para ele ansiosamente, chacoalhando-o de vez em quando e levantando-o no ar. Alice pensou um pouco e então falou. É dia 4. 2 dias errado, suspirou o chapeleiro. Eu falei para você que a manteiga não ia adiantar nada. Ele completou, olhando raivosamente para a lebre de março. Era a melhor manteiga. A lebre de março replicou mansamente. Sim, mas algumas migalhas devem ter caído. O chapeleiro rosnou. Você não deveria ter passado com uma faca de pão. A lebre de março apanhou o relógio e olhou para ele melancolicamente. Então afundou-o na sua xícara de chá e olhou novamente para ele. Mas parecia que não encontrava nada melhor para dizer que o que já dissera. Era a melhor manteiga, você sabe. Alice estivera olhando por cima dos ombros com curiosidade. Que relógio engraçado! Ela observou. Ele diz o dia do mês e não diz a hora? Por que deveria? Resmungou o chapeleiro. Por acaso o seu relógio diz o ano que é?
É claro que não, Alice replicou rapidamente. Mas é porque o ano permanece por muito tempo mesmo. Esse é exatamente o caso do meu, disse o chapeleiro. Alice sentiu-se terrivelmente perturbada. O comentário do chapeleiro parecia para uma menina completamente sem sentido. E ainda assim era em inglês. Eu não estou entendendo nada, ela disse, o mais educadamente que pôde. O leirão está dormindo novamente, disse o chapeleiro, e despejou um pouco de chá quente sobre o seu nariz. O leirão balançou a cabeça impacientemente e disse sem abrir os olhos. É claro, é justamente o que eu ia dizer. Você já adivinhou a charada? Perguntou o chapeleiro, virando-se novamente para Alice. Não, eu desisto, Alice respondeu. Qual é a solução? Eu não tenho a mínima ideia, disse o chapeleiro. Nem eu, disse a lebre de março. Alice suspirou. Eu acho que você deveria fazer alguma coisa melhor com o seu tempo, ela disse, ao invés de gastá-lo com charadas que não têm resposta. Se você conhece o tempo tão bem quanto eu conheço, o chapeleiro falou, não falaria em gastá-lo como se não fosse coisa alguma. Ele é uma pessoa. Eu não sei o que você está dizendo, disse Alice. Claro que não, o chapeleiro disse, sacudindo a cabeça desdenhosamente. É muito provável que você nunca tenha falado com o tempo. Talvez não, replicou Alice cautelosamente. Mas eu sei que tenho que marcar o tempo quando aprendo música. Ah, isso explica, concluiu o chapeleiro. Ele não vai ficar marcando o compasso para você. Agora, se você ficar numa boa com ele, poderá fazer o que quiser com o relógio. Por exemplo, suponha que são 9 horas da manhã. Bem a hora de começar a fazer as lições de casa. Você apenas tem que insinuar no ouvido do tempo e o ponteiro dá uma virada num piscar de olhos. 1h30, hora do almoço. 1h30, hora do almoço. Eu queria que fosse, disse a lebre de março para si mesma num sussurro. Isso seria ótimo, com certeza, disse Alice pensativamente. Mas então, eu poderia ainda não estar com fome, você sabe? A princípio não, talvez, retomou o chapeleiro. Mas você poderia ficar 1h30 da tarde tanto tempo quanto quisesse. É assim que você faz? Perguntou Alice. O chapeleiro balançou a cabeça com um ar de lamento. Eu não, ele replicou. Eu e o tempo tivemos uma disputa março passado. Um pouco antes dela enlouquecer, você sabe. Apontando a lebre de março com uma colher de chá. Foi no grande concerto dado pela rainha de copas e eu tinha que cantar. Pisca, pisca, pequeno morcego, como você queria saber onde você está? Você conhece essa canção, por acaso? Eu já ouvi alguma coisa parecida, disse Alice. Ela continua, você sabe. O chapeleiro prosseguiu dessa maneira. Muito acima do mundo você voa, parece uma bandeja de chá no céu, pisca, pisca. Nesse instante, o leirão estremeceu e começou a cantar dormindo, pisca, 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 e continuou repetindo tantas vezes a palavra que tiveram que dar-lhe um beliscão para que ele parasse. Bem, eu mal tinha acabado de cantar o primeiro verso, disse o chapeleiro. Quando a rainha berrou, ele está matando o tempo, cortem-lhe a cabeça. Que selvageria! Exclamou Alice. E desde então, o chapeleiro continuou num tom de lamento. Ele não faz nada do que eu peço. É sempre 6 da tarde agora. Uma ideia brilhante veio à mente de Alice. Essa é a razão de tantas coisas para o chá colocadas na mesa? Ela perguntou. É isso, respondeu o chapeleiro com um suspiro. É sempre hora do chá, e não temos tempo de lavar as coisas entre um chá e outro. Então vocês ficam rodando em volta da mesa, não é? Disse Alice. Exatamente, disse o chapeleiro, à medida que as coisas vão ficando sujas. Mas o que acontece quando vocês chegam ao início outra vez? Alice aventurou-se a perguntar. Eu proponho que mudamos de assunto. A lebre de março interrompeu, bocejando. Estou ficando cansada disso. Eu voto para que a jovem senhorita conte-nos uma história. Eu temo que não conheço nenhuma, disse Alice, um pouco alarmada com a proposta. Então o leirão contará.
E os outros dois gritaram: Acorde, leirão! E beliscaram-no os dois braços. O leirão abriu os olhos novamente. Eu não estava dormindo, ele falou numa voz rouca, fraquinha. Eu ouvi cada palavra que meus amigos falavam. Conte-nos uma história, disse a lebre de março. Sim, por favor, implorou Alice. E seja rápido, completou o chapeleiro. Ou você poderá dormir novamente antes de acabar. Era uma vez 3 irmãzinhas, ele começou apressadamente. E seus nomes eram Elise, Lacey e Tilly, e elas viviam no fundo de um poço. E o que elas comiam? Perguntou Alice, que sempre se interessava pelas questões sobre comida e bebida. Elas comiam melado, respondeu o leirão, depois de pensar por 1 minuto ou 2. Elas não poderiam viver só de melado, você sabe, Alice observou gentilmente. Elas ficariam doentes. E ficaram, disse o leirão, muito doentes. Alice tentou um pouquinho imaginar quão extraordinário seria este modo de vida, mas ficou muito confusa e assim continuou. Mas por que elas viviam no fundo de um poço? Tome mais um pouco de chá, ofereceu a lebre de março para Alice, com um ar sério. Mas eu ainda não tomei nada, replicou Alice em um tom ofendido. Portanto, eu não posso tomar mais. Você quer dizer que não pode tomar menos? Disse o chapeleiro. É mais fácil tomar mais do que tomar nada. Ninguém perguntou sua opinião, disse Alice. Quem está fazendo observações pessoais agora? O chapeleiro perguntou triunfante. Alice não tinha o que responder no momento, daí aproveitou para tomar um pouco de chá com torradas. Virou-se então para o leirão e repetiu sua pergunta. Por que elas viviam no fundo de um poço? Mais uma vez o leirão demorou 1 minuto ou 2 para responder e então... Era um poço de melado. Isso não existe. Alice estava ficando muito brava, mas o chapeleiro e a lebre de março começaram a fazer psiu e o leirão, com um ar anuado, respondeu. Se você não consegue se comportar civilizadamente, é melhor que acabe a história por conta própria. Não, por favor, continue, disse Alice humildemente. Eu não vou mais interromper. É muito provável que exista mesmo um poço assim. Certamente, retomou o leirão indignadamente. Entretanto, ele continuou. Bem, daí as 3 irmãzinhas, elas estavam aprendendo a extrair, sabe? O que elas extraíam? Perguntou Alice, já se esquecendo da promessa. Melado, respondeu o leirão, sem levantar em conta a quebra da promessa dessa vez. Eu quero uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. Vamos mudar de lugar. Ele avançou um lugar enquanto falava e o leirão o seguiu. A lebre de março ficou no seu lugar e Alice, com má vontade, ficou com o lugar da lebre de março. O chapeleiro foi o único que ficou com a xícara limpa e Alice ficou em um lugar bem pior do que estava antes, pois a lebre de março tinha acabado de derrubar leite no prato. Alice não queria ofender o leirão novamente, por isso começou a falar com cautela. Mas eu não entendi. De onde é que elas extraíam o melado? Você pode extrair água de um poço de água, disse o chapeleiro. Portanto, eu acho que você pode extrair melado de um poço de melado. Não é, imbecil? Mas elas estavam dentro do poço. Alice disse para o leirão como se não tivesse ouvido o último comentário. É claro que estavam, respondeu o leirão, bem no fundo. Essa resposta confundiu de tal forma a pobre Alice que ela deixou o leirão prosseguir por algum tempo sem interrompê-lo. Elas estavam aprendendo a extrair, continuou o leirão, bocejando e esfregando os olhos, pois estava ficando com muito sono. E elas extraíam todo tipo de coisas, tudo que começava com M. Por que com M? Disse Alice. Por que não? Respondeu a lebre de março. Alice ficou em silêncio. O leirão aproveitou para fechar os olhos e já estava começando a cochilar, mas, ao ser beliscado pelo chapeleiro, acordou novamente com um gritinho e continuou. Que começava com M, como mousetraps. E moon, lua. E memória. E muchness. Você sabe, quando você diz que as coisas são em um monte de muitão,
Você já pensou nisso com uma extração de mutão? Realmente, agora que você me pergunta, disse Alice bem confusa, eu acho que não. Então você não deveria falar nada, disse o chapeleiro. Esse tipo de grosseria era mais do que Alice conseguia suportar. Ela levantou-se muito brava e foi saindo. O leirão caiu no sono imediatamente e nenhum dos outros dois deu a mínima para sua saída. Embora ela tenha olhado para trás uma ou duas vezes, meio que querendo que eles a chamassem. A última vez que Alice os avistou, eles estavam tentando enfiar o leirão dentro do bule de chá. Eu não volto lá de jeito nenhum, disse Alice enquanto abria caminho em direção à floresta. Foi o mais estúpido chá do qual participei em toda a minha vida. Ao dizer isso, ela percebeu que uma das árvores tinha uma porta que dava para seu interior. Que curioso, ela pensou. Mas tudo está tão curioso hoje, eu acho que posso muito bem entrar nessa árvore. E entrou. Uma vez mais, ela encontrou-se naquela sala comprida e com a chave na mesa de vidro. Desta vez eu já sei como fazer, ela disse para si mesma, e começou por apanhar a pequena chave dourada. Depois abriu a porta que dava para o jardim. Só então ela começou a mordiscar o cogumelo, até que estivesse com mais ou menos 30 centímetros de altura. Daí ela atravessou a pequena passagem e então ela estava em um lindo jardim entre canteiros de flores resplandecentes e fontes de água fresca.